A paz do Senhor, amados, queridos irmãos, aqui quero glorificar o nome do Senhor Jesus, quero exaltar o nome do nosso Deus. Quero aqui, nesse momento, falar algo da parte de Deus na nossa vida. Quero aqui agradecer a Deus nesse dia. A palavra que está na epístola de Paulo a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O texto aqui, a epígrafe diz: devemos fazer orações por todos os homens. Paulo ele começa o capítulo 2 demonstrando a Timóteo, até mesmo a igreja hoje, a igreja do século 21, para que a gente possa fazer oração. Ele diz assim: demonstre, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Paulo está demonstrando aqui que a igreja ela tem que se posicionar, que a igreja ela tem que dobrar os joelhos, tem que orar, tem que interceder, tem que entrar com ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. A oração tem que ser direcionada, a oração ela tem que ter um propósito. E Paulo ele vê aqui a importância de a igreja orar por todos os homens. Ele fala aqui dos reis e por todos que estão em eminência, aqueles que têm autoridade, aqueles que estão no governo, aqueles que estão direcionando ou dirigindo uma nação, um país, um estado, um município. E Paulo está dizendo que a oração ela tem poder. Em relação a esses homens aqui, a oração ela vai trazer um benefício para os reis e para todos que estão em eminência. Porque o que nós vemos nas mídias, que nós vemos aí nos noticiários, é confusão, é contenda, é briga, é divisão, dissensões, é um querendo poder. E o que nós temos que fazer? Jesus falou para Pilatos que o reino dele não era desse mundo. Se o reino dele fosse desse mundo, lutaria os seus por ele. Então Jesus ele está aqui usando Paulo para mim, para você, para que a gente possa não se meter em questão alheia, não em questão que não edifica, mas que o posicionamento meu e seu tem que ser oração, tem que ser intercessão e tem que ser ações de graça por esses homens que estão aí em eminência, que estão aí dirigindo, estão aí no governo. Por quê? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Tá vendo? Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele se agrada quando nós fazemos orações por todos os homens. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A oração, ela move o sobrenatural. A oração, ela traz a vontade de Deus para a terra. A vontade de Deus, o governo de Deus, o reino de Deus. A oração, ela tem poder e nós temos, muitas vezes, essa arma nas nossas mãos e muitas vezes o inimigo das nossas almas. O inimigo, ele quer impedir que nós ponhamos-se de joelhos, de intercessões. Ele quer impedir que nós perdemos o foco, a visão, porque eu e você não temos que ter visto, tem que ter visão do reino, visão de Deus em relação a tudo isso. Paulo tinha visão. Paulo, ele era um homem espiritual. Paulo, ele sabia lutar com as armas espirituais. Paulo, ele era dotado das armaduras de Deus. Paulo, ele era um homem a qual foi levantado por Deus, e aqui ele nos ensina o poder de mudar o contexto de toda a situação que está acontecendo hoje. É a oração, a intercessão, as ações de graças e a súplica por esses homens, porque só há um Deus e um mediador diante de Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, o mediador é Jesus,
E o Deus poderoso, o nosso Deus todo-poderoso, só há um Deus. Só há um Deus. Só há um Deus. Mas também só há um mediador, só há um caminho para Deus, Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho, a mediação, o mediador é Jesus, não é uma mediadeira, não é uma intercessora, é um intercessor que entrou, rasgou o véu de alto a baixo, ele ressuscitou, subiu ao céu à destra de Deus, sumo sacerdote, para apresentar o seu sacrifício a Deus, mas não no tabernáculo terreno, não numa linhagem de sacerdote humano de Arão, mas da linhagem de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio e sem fim. Ele subiu para interceder, ele levou as marcas da ferida, ele levou para o céu as marcas dos cravos para apresentar, porque ele é o nosso intercessor, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Então, esse é o tempo de testemunharmos, esse é o tempo de dizer que ele se entregou a si mesmo em preço de redenção por todos, por libertação, por salvação, por todos, para que digo a verdade em Cristo não minto, porque foi constituído pregador após todo gentil na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Então Paulo está dizendo aqui, o querer, tá dizendo? Para Timóteo, ele estava falando, quero, então, pois que os homens orem em todo lugar. Aonde é o lugar da oração? Em todos os lugares. Aonde você estiver. Em espírito ou em voz altível. Levante a sua mão. Levantar as mãos. Levantando as mãos santas, mãos separadas, mãos consagradas, mãos ungidas, mãos puras, levantando. Por quê? Sem ira e sem contenda. Como é que nós temos que levantar? Temos que orar em todo lugar. Em todo lugar. Não há restrição, é em todo lugar. Levantando o quê? As mãos santas, as mãos puras, as mãos limpas, separadas e consagradas. Sem ira e sem contenda. Não tem que ter ira e não tem que ter contenda. Paulo está dizendo aqui, ira, contenda, você pode orar, mas não acontece nada. Mas tem que ter unidade, tem que ter perdão, tem que ter comunhão, tem que ter. Nós temos que orar pelo governo, nós temos que orar pela república, nós temos que orar para que tenha ordem e progresso, porque o que nós estamos vendo aí é uma desordem, e aonde tem desordem, não tem progresso, aonde tem desordem, não tem prosperidade, aonde tem desordem, não tem coisas boas, não tem o agir de Deus, mas aonde tem ordem, aonde tem palavra, tem mandamento, tem progresso, tem vida, tem abundância, tem vida quieta, tem sossegada, tem vida honesta e tem vida piedosa. Então, nós temos que orar, vamos orar, não vamos se meter em questão alheia, em contenda, em dissensões, em ira. Vamos orar na unidade do Espírito, porque nós somos um corpo, a igreja é um corpo, e o corpo tem que estar unido, o corpo tem que estar junto, o corpo tem que estar hoje mais do que nunca, vivo, para podermos orar pelo Brasil, pelo mundo, para que Deus venha mover a situação, Deus venha operar, Deus venha agir, porque é através da oração que Deus vai fazer o mover. Homens de grande fé, homens que geraram um grande avivamento na história, foram homens que passaram tempo orando, jejuando, comunhão com Deus, e marcaram e impactaram uma história, uma nação, porque Jesus também era um homem de oração e ele ensinou o princípio da oração. Então vamos orar, irmãos, vamos orar, igreja, vamos interceder, vamos fazer deprecações, ações de graça por todos os homens que estão em eminência e todos aqueles que estão aí no governo, para que Deus venha repreender todo o mal, o principado e os demônios que estão agindo aí, trazendo contenda, briga, trazendo aí confusão no governo, para que o Senhor venha ser glorificado e o nome de Jesus seja exaltado e o Espírito Santo opere poderosamente em nome de Jesus.